E aí galera do Verbo Enem, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro e nós vamos falar um pouquinho de biologia aí sobre a provinha do Enem de Ciências da Natureza. Então a gente vai falar sobre uma dica sobre a bioquímica, tá? A bioquímica dos compostos orgânicos, tá? Então todos os seres vivos apresentam compostos orgânicos que a gente chama de matéria orgânica. A prova do Enem adora falar da matéria orgânica e essa matéria orgânica vai ser o que? A composição de todos os seres vivos. Todos os seres vivos vão ser compostos por moléculas e essas moléculas que são formadoras do organismo nós chamamos de matéria orgânica, tá? E aí as matérias orgânicas nós temos aqui o caso do carboidrato, né, que são moléculas a partir de carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente tem uma proporção de carbono, hidrogênio e oxigênio, onde eu tenho 1 carbono para 2 hidrogênios para 1 oxigênio, né? Essa é a fórmula geral de um carboidrato. E esses carboidratos são importantes para dar energia para o ser vivo. Então esses carboidratos normalmente servem para energia dos seres vivos, como por exemplo a glicose, que é um monossacarídeo, né, composto por 6 carbonos, C6H12O6 é a glicose, né, e é um monossacarídeo que dá energia para os seres vivos. Os seres vivos vão utilizar essa glicose para formar energia na forma de ATP, molécula energética que aí vai poder transformar em energia mecânica, em energia cinética, em calor, para que o ser vivo consiga sobreviver. Então esses carboidratos são importantes principalmente para gerar energia e não podemos esquecer também que são moléculas estruturais, ou seja, elas compõem algumas moléculas dentro do teu organismo, como por exemplo o DNA. O DNA e o RNA são ácidos nucleicos que formam as suas células e são também compostos por carboidratos. Nós temos que todo o DNA ele é formado por um grupo fosfato, um açúcar que é a desoxirribose no caso do DNA e a ribose no caso do RNA. E além desses dois compostos, a base nitrogenada. Então esse carboidrato também pode ser uma molécula estrutural para os seres vivos. As proteínas. Proteínas também são compostos orgânicos muito importantes. A gente forma essas proteínas dentro das nossas células e essas proteínas são polissacarídeos, né? São polímeros de aminoácidos, né? Então eu junto aminoácidos para formar uma proteína. Então essa proteína forma, por exemplo, no nosso organismo, músculos. E as proteínas existem várias funções nos seres vivos, tá? Eu posso ter funções de proteção, podem ter funções de transporte, como é o caso da hemoglobina, que é uma proteína que vai transportar o oxigênio. Nós temos as proteínas musculares, ou seja, estruturais, as proteínas que são hormônios, que é o caso da insulina. A insulina é um hormônio muito importante para que as nossas células captem a glicose, que é um carboidrato. Então a gente precisa dessas proteínas para várias funções dentro do nosso organismo, tá? Os lipídios também são compostos orgânicos importantes, tá? E esses lipídios nós separamos em 2 tipos de lipídios, né? Nós temos os lipídios, na verdade, classificados em várias, mas os principais são a gordura, que é de origem animal, e o óleo, que é de origem vegetal. Então ali tem a figurinha com os óleos e as gorduras, tá? Essas gorduras normalmente de origem animais, estado sólido, e são todos compostos com ligações no carbono, todas ligações simples. E lá nos óleos, que são de origem vegetal, normalmente líquidas à temperatura ambiente, e apresentam algumas ligações insaturadas, ou seja, ligações duplas que ocorrem dentro da cadeia carbônica, tá? Então são compostos orgânicos, compostos muito importantes para os seres vivos, e é bem importante tu ter a diferença entre elas aí para a tua provinha de Ciências da Natureza, Enem. Feito, pessoal? Então até a próxima aula.